Ahá! Estamos na área no nosso segundo Relaxou Enem, estratégias de prova para o nosso domingão amanhã. Então, muito prazer, Eduardo Valadares, estamos aqui juntos para falarmos sobre as nossas estratégias de prova. Não deixa de twittar, coloca lá Relaxou Enem para a gente falar desse nosso grande dia de prova, de tudo que está rolando, que está acontecendo de sensacional. E não se esqueça também, baixe o seu material de apoio para você acompanhar o nosso grande aulão de hoje. E aí, estão curtindo, estão gostando? Já teve um monte de coisa, né? Já teve matemática, já teve física, já teve química, já teve todo mundo de biologia, mas ainda tem muita coisa por aí. Ainda há pouco apareceu o Márcio Libar para dar muitas dicas para vocês se sentirem bem na hora da prova. Só que agora nós vamos falar de algo bastante importante, que é sobre as nossas estratégias de prova para o segundo domingo, para o segundo dia. E amanhã, todo mundo sabe, prova mais do mundo das exatas, do campo das ciências da natureza. Eu sou professor de linguagens e redação. Semana passada, inclusive, nós falamos muitas coisas, né, da estratégia para redação e para português. Muita gente ao longo da semana agradeceu, comentou: Valade, olha, funcionaram aquelas dicas, hein? Começar por tal coisa, começar por tal área, isso ajudou muito. E aí, eu hoje resolvi fazer o seguinte: eu não tô sozinho, até porque saberia falar de física? Acho que sim. Saberia falar de química? Talvez. Mas eu preciso, então, chamar aqui um grande amigo nosso, que é o nosso queridíssimo professor de física, que esculacha, que arrebenta, sempre na arte do bailado. Vem pra cá, meu queridíssimo Léo Gomes! E aí, galera, obrigado. Já chega chegando, Léozinho. Obrigado aí. E aí, gente, bom dia mais uma vez. Já tive agora há pouco tempo mistura de Eminem com Gugu, com como é o nome do outro? Aquele... esqueci. Roberto Leal? Roberto Leal. Muito bom. E aí, cara, é muito legal de falar de prova, né? Prova amanhã, o coração tá na boca, né? Vai lá de meio assim, e a gente tem um momento ali das últimas dicas pra prova junto com o coração. Vamos botar ele no lugar de volta, né? Acho que é por aí, né? E interessante, Léo, porque a gente sempre fala assim dessa coisa da ansiedade, do nervosismo que a gente sente na hora de fazer a prova. Até mesmo a gente aqui no dia do Relaxou, no dia do nosso aulão, a gente também fica relativamente assim ansioso, né? Nervoso. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso é super natural. Então, acho que é bem legal esse comentário de nós que somos professores, já passamos por essas situações de vestibulares nas nossas vidas, mas a gente também vive esse mundo há tanto tempo, há tantos anos. Eu, pela barba branca, você pode acompanhar já um pouquinho, tempo, né? A gente está acostumado com esse momento. Então, assim, primeiro item que é super legal comentar com vocês, é natural sentir esse friozinho, esse nervosismo, essa ansiedade. Agora, Léo Gomes, eu queria pedir a sua ajuda muito, pessoal. O Léo, ele tem cada dica fantástica. O Léo é um professorzaço. Ele treina muito professor, ele treina muito aluno nessa arte de fazer prova. Então, ele trouxe aqui várias dicas muito legais. Eu queria até que vocês fossem anotando. Eu vou colocar alguns itens aqui no quadro. Eu queria que vocês fossem, inclusive, prestando bastante atenção nesses itens que ele vai colocar aqui, tá? Agora, antes da gente começar efetivamente essas dicas, Léo, eu queria lembrar o pessoal para eles se inscreverem no link para o sorteio. Vai ter e sorteio? o link tá aqui, tá aqui embaixo. É só você se inscrever para o sorteio no link aqui, sorteio de camisa, brusinha, que a gente sempre brinca, que a gente sempre fala que não te complica, vai ter brusinha, Léo. Eu vi que a sua brusinha, inclusive, é especial, né? Sentiu com equações para amanhã? Sentiu? Excelente. É Essa última é o quê? Q igual a MV? A quantidade de movimento. Boa, quantidade de movimento. É só ir amanhã com ela, cara, não pode mandar tirar a roupa. Não pode, né? Eu só vi com essa camiseta. Vai chegar lá amanhã cheio de forma. Ô, Léo, sabe o que eu queria te perguntar pra gente começar a ajudar a galera? É o seguinte, eu fiz a prova domingo passado, tá, Léo? Uhum. Eu fui fazer a prova de linguagem, fui fazer a prova de redação, fui lá, a prova mesmo, no local de prova. Léo vai amanhã, Léo vai fazer a prova amanhã. Léo, você acha que diferença assim na pegada do primeiro domingo para o segundo domingo de prova? A gente costuma chamar que o primeiro é uma prova mais de linguagens, de humanas, né? E o segundo mais de exatas e a parte de ciências da natureza. Na sua percepção, tem muita diferença assim na estratégia de abordar a prova? O que você acha? A prova do domingo passado foi uma prova de muita leitura, né, Valade? Então, eu acho que o aluno lê muito, eu acho que o aluno enche o saco de ler, faz a redação e tal. Amanhã a gente tem muita conta para fazer, né? A prova de matemática é uma prova cansativa, muita equação para usar em física, mesmo nas questões teóricas, né? Fazer uso da equação para poder chegar à resposta embasada, né?
Então, é uma prova que tem essa diferenciação, tá? Uma prova de leitura no primeiro dia e uma prova de conta, em que a concentração para fazer essas contas tem que ser bastante elevada, senão o cara vai dar mole, tá? Se cansar. Não pode cansar, não pode fazer de qualquer jeito, não dá, tem que fazer o negócio direitinho ali. Nessa hora que você fala da concentração em fórmulas e equações, Léo, que tipo de dica eu posso dar para o aluno, até nessa coisa de, Léo, cheguei à questão, não consegui lembrar muito bem de uma fórmula, de uma equação, o que eu faço, Léo? É o famoso branco, né, Valade? Pois é. Deu branco e tal, galera, assim, pegou a questão, não consigo chegar numa solução agora, tá? Pensei, cara, não dá para perder tempo. Amanhã é um dia em que o INEP já deu mais meia hora pra gente fazer a prova, sabendo que é apertado, mas a gente não tá com a esperança de que a coisa vai ficar mais tranquila, Valade, tá? Antes a gente tava com a cabeça muito para dentro, agora a gente só botou a cabecinha assim, mas ainda não tirou o nariz, não dá para respirar não. Então, deu branco, cara, vai em frente na prova, ok? Se você, e aí Valade conversa muito com a galera do GEP, né? Aqui no Descomplica a gente tem o Guia do Estudo Perfeito, Exato. né, Valade? Que se você continuar tentando lembrar, você não vai lembrar. Você precisa passar para outra questão e você vai ver que em determinado momento, você fazendo uma outra questão, caraca, aí você vai voltar naturalmente. Isso é natural. Se isso estiver dentro do seu cérebro, em algum momento ele vai ser acionado, porque fica no subconsciente, fica ali, né, numa memória ali no cantinho e daqui a pouco aquilo instala e aí você volta para a questão e termina ela. Tem uma coisa que eu acredito que aconteça um pouco com a parte de humanas, mas acontece bastante também agora na hora da prova de exatas, Léo, é que por muitas vezes reparar como a questão é feita, isso funciona bastante, né? Sobretudo o enunciado. Sim. Amanhã, de novo, gente, é uma prova que o tempo é um problema grave amanhã, tá? Então, existe aí, a física, ela tá ficando cada vez mais matematizada, tem aparecido cada vez mais questão pra gente fazer conta. E os textos do Enem são textos, muitas vezes, muito grandes. A dica que eu dou e eu gosto muito é que você leia primeiro o comando da questão. Então, sempre, amanhã eu vou fazer a prova, eu leio o comando, a pergunta da questão, envolvo aquilo exatamente que a questão quer e observo, só de bater o olho a gente sabe se a questão é teórica, Valade, ou se a questão é de conta, né? Quando a questão é de conta, em muitas oportunidades, não é necessário o texto inteiro. Cara, não precisa ler tudo. Os dados são dados, onde tem um texto, uma figura, embaixo tem os dados, sabe? Salvo aquelas questões como, por exemplo, no passado, que é uma questão de circuito elétrico, em que o cara falava assim, em presença de amônia, resistência é quadruplicada, tá? E o comando da questão era só assim, qual o valor da resistência na presença de altas concentrações de amônia? Aí é uma coisa que a física não ensinou em sala de aula porque é uma condição da questão. Aí pode ser que você precise ler o texto todo para achar como a amônia influencia naquele processo. Mas muitas questões o cara não precisa disso. Só com os dados ele consegue resolver a questão sem ter aquela contextualização que no fundo era uma forçação de barra só para dizer que está envolvido no dia a dia, tá? Gostei muito do que você comentou, Léo. Então, assim, basicamente, fundamentalmente para o nosso aluno, eu posso dizer assim, dá uma olhada sempre no comando da questão, no enunciado, repara as opções, não é isso? Eu escrevi isso no quadro, ó. Avaliação dos enunciados e opções, eu vou colocar aqui agora, atenção ao comando. Isso, envolver o comando, cara. E assim, gente, o cara vai falar assim, tem uma questão, só para dar exemplos, tá, Valade, para ilustrar. Claro. Uma questão difícil é que ele falava da potência instalada, que era teórica, menos... Enfim, ele dava um dado lá, e aí... Você tinha que calcular a teórica e a teórica estava lá nas respostas. E ele não queria aquilo, ele queria a tal da subtração que ele pedia no comando. Tinha que pegar uma que ele dava menos a que você calculou para chegar na resposta. Ok? Então, muito atentos ao comando que vai ser dado. Só para ilustrar essa questão de conta, tem uma questão um pouco antiga que era um Tokai Challenge, era um carro com uma célula fotovoltaica, o texto era enorme, você não precisava nada daquilo. Aí vinha a foto embaixo, tinha os dados, resolvia a questão. Então, você perderia tempo lendo e pensando, meu Deus, ele vai cobrar um negócio mirabolante. Não, e aí o comando era muito claro e aí resolvia a questão. Eu gosto muito nessa hora de lembrar, principalmente o Léo lembrou ainda há pouco, aqui no Descomplica a gente teve muita aula o ano inteiro do Guia do Estudo Perfeito, que a gente sempre fala, né, pra gente se dar bem numa prova, num concurso, num vestibular, na prova do Enem. Na vida, né? Na vida. A gente precisa de alguns pilares, como eu preciso ter o domínio do conteúdo, eu preciso ter a estratégia que eu vou utilizar e esse nosso controle emocional. Esse papo todo que o Léo tá tendo agora, junto comigo, a gente tá te deixando assim na cara do gol pra você mandar bem na prova, é
o lance da estratégia, que isso só tende a aumentar o seu controle emocional. Se você tem conteúdo, que é o que a gente está revisando aqui hoje, te deixando relax, né? Que é o Relaxou Enem. E você tem essas estratégias bem definidas, isso só aumenta a sua dose de confiança, o seu controle emocional. Por isso que a gente está aqui para fazer isso tudo com vocês e para vocês. Ô, Léo, vou pedir o seguinte, que a gente só saia um pouquinho da frente, claro, para eles fazerem o print, é o famoso print, ok? E aí a gente vai agora para o nosso segundo item, porque você deu a deixa ainda há pouco, falando sobre a coisa do branco. Eu queria explorar um pouco mais, Léo, essa coisa do branco, né? Que é essa coisa do nervosismo na hora da prova. E aí, bateu aquele nervosismo, deu um branco, o que que eu faço? Como eu acabei de bater nessa tecla sobre a coisa da estratégia, Léo Gomes, acho que é legal a gente também falar para o aluno essa coisa da a ordem, a estratégia de fazer a prova. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do branco? Vamos lá. Eu vou apagar o quadro, tá, pessoal? Já que vocês fizeram um print, que eu vou para um segundo item. A ansiedade, né, Valad? Ela é normal, como você já falou, enfim, para qualquer coisa que está sendo colocada à prova, né? Então, seja para sua aprovação no vestibular, enfim. Uma coisa muito importante, gente, é que você ralou até aqui, você lutou até aqui, a gente está na cara do gol para fazer a prova. Essa ansiedade que o Valad falou é normal. E amanhã, cara, já vai com a sua estratégia definida, ok? Vai começar por matemática? Então começa por matemática. Vai começar por naturezas? Então começa por naturezas. A única dica que eu dou é, quando a gente começa uma prova, e aí tem aquela coisa daquela meia hora insuportável. Nossa, Léo! Que aquela meia hora não passa dentro da prova, fica sentado na carteira, meu Deus, é um negócio, né, insuportável. E aí aquilo ali só vai gerando ansiedade, e a pessoa vai distribuindo e o coração dispara e tal. A gente não está concentrado no início da prova, a gente não tem jeito. Então, se você não está concentrado, você está lendo aquele texto e pensando em 50 mil coisas mesmo que não perceba. A dica que a gente sempre dá é, independente de você começar por matemática ou começar por naturezas, comece pelas menores questões, os menores textos. Porque se você não estiver concentrado, ler de novo um texto pequeno vai te tirar menos tempo do que ter que ler de novo um texto grande. Então, ano passado, por exemplo, eu fiz a prova de física, tinha lá, eu tenho que ficar 1h30, né? Pelo menos na prova e tal, e a primeira prova que eu fiz lá a minha parte, óbvio que eu gosto, aí fui para a prova de matemática. Eu fiz a prova azul. As 3 primeiras páginas de matemática da prova azul eram terríveis, Valadares. Se eu fosse fazer na ordem, cara, assim, com certeza um aluno olha aquilo e começa a desmoronar o castelinho dele. Imagina que o cara abre a prova e a primeira questão era uma página. A primeira questão da prova azul era uma página de matemática. Cara, o cara vai olhar, mas não, já era, acabou e tal. Então, tranquilo, gente. O Enem, ele não troca a ordem de questão, ele troca a ordem de página. Se aquela página é a mais difícil, dá só essa falta de sorte, tá? Vai em frente que daqui a pouco vão vir as questões mais tranquilas. Então, a dica que eu dou é comece pelas questões menores. Lá para meia hora, o cara já tirou um papelzinho, 40 minutos, aí você pode fazer a prova na ordem que você quiser, porque aí não faz diferença, você está concentrado. Só que uma coisa que eu vou dar outra dica, Valad, sempre que o cara tirar um papelzinho, e aí tem meia hora, come um pedacinho de chocolate, come um negocinho, nem que seja pequeno. A nossa capacidade de raciocínio, ela se perde muito a cada meia hora a 1 hora. Tanto é que aqueles que não se alimentam muito saem da prova completamente desnorteados, né? Verdade. O cara, meu irmão, o mundo tá mais rápido que ele, o cara tá atravessando a rua, vai quase ser atropelado. Então, não deixa a sua capacidade de cognição, né, retirar energia de outras partes, né, Valad? Então, a cada meia hora, toma um copo d'água, come um chocolatinho e aí continua a prova em frente, tá? Tem uma coisa que é sobre isso, Léo, porque a gente quando fala essa coisa do chocolatinho e tal, parece até que é uma besteira, mas galera, só para lembrar, isso se chama, até escrever aqui que eu fui apagar, apaguei o S, isso se chama estratégia de prova. Isso é muito importante para quem é concurseiro. Eu bato muito nessa tecla aqui no Descomplica, tá? Uma coisa é quando você tem um raciocínio escolar, quando você sai do ensino médio, o nosso papel aqui é te levar um pouco mais de experiência, de maturidade, para você saber fazer uma prova. E isso que se chama coisa da estratégia. Então, esse comentário do Léo é, faz X questões, aí você escolhe o número. Já fiz tantas questões, agora deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu levar um pouco de alimento pro meu cérebro, inclusive, funcionar melhor. Não lute contra ele. Ajude o cérebro a funcionar melhor. Isso é sensacional, de importante para na hora da prova você ter foco naquilo que você está executando. Agora, Léo, tem uma coisa nessa ordenação das questões que eu aproveitei que você falou dessa coisa de, independente da área, comece pelas menores. E se aparece ali, Léo, uma questão que é difícil demais? Tá, vamos lá.
Outra coisa que eu acho importante, o cara pode criar uma legenda para ele, Valad. Acho que bota aí pra gente criar legenda. Como assim criar legenda? Tem questão que você já sabe fazer, faz direto. Pá. Tem questão que você sabe fazer, mas sabe que vai demorar muito tempo ou deu branco, Valad. Aí o cara pode botar, sei lá, um asterisco qualquer, certo? Aí bota lá um asteriscozinho que, sei lá, cria uma legenda. Tipo, essa aqui eu sei, só sei que ou vou demorar muito tempo ou que ou que eu esqueci, legal? E as mais difíceis, não sei, bota uma bola, bota alguma coisa que destaque que você não tem a menor ideia de como se faz, ok? Essas questões, Valad, o mais importante pra gente é que esses alunos acertem as fáceis e as médias e briguem ali pelas médias altas, pelas difíceis, alguma coisa assim, certo? Porque a TRI, ela vai condenar o aluno caso eles errem as fáceis. Então, galera, seu papel amanhã não errar fácil, faz logo essas fáceis aí para não dar mole, legal? E aí, quer dizer, se você chegar no final da prova, se você chegar lá no final da prova e sobrar tempo para brigar pelas difíceis, Valades, ele pode tentar juntar algum conhecimento do cotidiano para tentar ajudar a responder. Não tenho a menor ideia. É muito comum que o aluno vai lá, então, letra tal. É muito comum. Cara, não custa nada você parar, ler as opções e ver se aquilo diz alguma coisa que você já vivenciou, algo semelhante no cotidiano. Sei lá, fazer alguma correlação. Sei lá, cair, dispersão luminosa. Uma foto de um prisma, o CD do Pink Floyd, né? Cara, aquilo ali são as cores do arco-íris. O que esse prisma tem a ver com arco-íris? Será que eu consigo pensar rápido o que está acontecendo? Caramba, arco-íris só acontece quando chove. Putz, qual é o evento que está acontecendo? A luz está saindo do ar, indo pro negócio lá do prisma do Pink Floyd, a luz está saindo do ar indo para a água de chuva, tem alguma coisa, então buscar alguma semelhança com alguma coisa vivida, né? Pelo menos para você eliminar algumas opções. Só para contextualizar aqui, até para a galera que é um pouco mais nova, eu adoro Pink Floyd, é uma banda muito famosa dos anos 70, 80 para cá. Existe ainda até hoje, toca bastante música do Pink Floyd, que é um triângulo, a capa de um CD chamado The Dark Side of the Moon. É uma capa mundialmente aí famosa. Pô, você joga no Google, você vai conhecer esse exemplo que o Léo Gomes está falando. É bem legal porque isso é uma estratégia para você correlacionar o conteúdo a um assunto do cotidiano, para isso ficar mais fácil de você associar e lembrar de determinados procedimentos. Se você não sabe a resposta, tenta de alguma maneira eliminar algumas opções que não tenham nada a ver para aumentar a sua chance, a probabilidade de acerto na questão. Inclusive, isso é até uma forma, quando a gente ensina, nós professores, a gente se utiliza muito do que a gente chama de regras mnemônicas, né, Léo? É um pouco parecido com essa coisa de fazer você guardar e memorizar e fazer lembrar de determinados tópicos e acabar eliminando aquilo que está perto de você, que é um ruído que não faz parte realmente de uma resposta. Vamos sair de novo aqui da frente, Léo? Tô adorando essas estratégias, hein, Léo Gomes? Tô curtindo muito. Estão com um plano bom aí hoje, hein, Valade? É mesmo? Tem um plano bom aí, o tal do Blacktop, hein? É, Blacktop. Blacktop, é só clicar aqui, né, Aninha? Olha, é só vocês clicarem aqui embaixo que o Blacktop, que é o nosso grande plano do Descomplica, tá aqui embaixo aparecendo. 7 cursos pelo valor de um só. 12 de R$ 24,90. É só você entrar nesse link aqui, bit.ly/plano 2019 top. bit.ly/plano 2019 top. E não deixe de usar a nossa hashtag Relaxou Enem! Relaxou Enem, que aí você vai participar do nosso sorteio para ganhar camiseta, para ganhar brusinha. Ô, Léo, vou aproveitar mais uma vez outra deixa que você colocou aí no ar, que foi a coisa do TRI. Para quem de repente viu isso, acabou de tirar um print, TRI, Teoria de Resposta ao Item. Essa é a fórmula, a maneira que o Enem tem de se diferenciar dos outros vestibulares. Em outros vestibulares, quando você sai da prova, você fala assim, nossa, são 90 questões, acertei 55, acertei 70 das de 90. Em outros vestibulares, é um pouco dessa coisa do número de acertos. No Enem, não. Cuidado com isso. Acho que você já sabe, né? No Enem, na verdade, não importa necessariamente o número de acertos. Claro que quanto mais questões, obviamente melhor. Mas você precisa entender o peso dessas questões, Léo. É importante, que tem gente que fala assim, então não vou acertar difícil, não acertei a fácil. Não, você não anda pra trás, gente. Acertar é ganhar ponto, tá? Só que você vai ganhar menos pontos se você acertar difícil e não tiver acertado a fácil ou a média. Essa semana, após a primeira prova, saiu um artigo no G1 muito legal de um matemático explicando muito bem a coisa do TRI. Eu coloquei lá no meu Twitter esse
texto, que é muito legal que ele explica. Inclusive, ele até dá uma dica lá sobre a coisa do chute, né? Tem muita gente que nessa hora também gosta de falar da coisa do chute. É uma matéria muito bacana de se ler, mas o que eu quero destacar aqui nesse ponto foi o que o Léo comentou sobre ordenação das questões, que eu também quero sustentar, ratificar aqui o comentário dele, que é: comece pelas mais fáceis. Sentiu que você está tendo muito apego pela questão? Eu gosto de falar isso. Não tenha apego por uma questão. Ficou nela muito tempo? Vai embora. Então, esse domínio, esse controle do tempo é fundamental. Falar do tempo, falar de, assim, e aí eu vejo, assisto o JEP também, né, e vejo muitos paralelos entre o esporte, né, e o estudo e tal, né? O cara é o atleta do estudo e lá tem a preparação para a Olimpíada, a preparação e tal. Quem não tem experiência com prova, assim como quem não tem experiência com corrida, por exemplo, valendo, o cara sai correndo que nem um desembaratinado no início da prova e vai faltar fôlego para o final. Da mesma forma, se começar muito lento, não recupera para o final. O ritmo é muito importante. Então, uma dica que eu dou, assim, gente, você tem mais ou menos ali 3 minutos e meio por questão para fazer, né? Então, a cada 30 minutos, você tem que ter se aproximado ali, 3 minutos por questão, você tem que ter se aproximado a cada 30 minutos de umas 10 questões. Se você só fez 5, tá na hora de começar a agilizar ainda no início da prova, ok? Se você fez 15, você é impressionante, é impossível, tá bom? Então, eu acho que nesse momento, fez uma questão, só no início, depois, galera, que você entrou no ritmo, mas você não precisa mais se apegar nisso. Mas no início, fez uma questão. Dá licença, vai lá de novo. Claro. Fez uma questão, pá, fez outra questão, pá, fez outra questão, pá, fez outra questão, pá, fez outra questão, pá, 5. E aí você vai fechando casinhas de 5, cara, tirou o filetinho, papelzinho, você vai lá e vê, caramba, eu fiz 8, eu fiz 9, eu fiz 10, eu fiz... Que dica! E aí você vai tendo noção da sua relação questão-tempo de prova. Não precisa seguir até o final, mas se você só fez, sei lá, 4, cara, você já está atrasado. É melhor saber que está atrasado com meia hora de prova do que o cara falar assim, cara, que só falta meia hora, eu ainda não fiz 40 questões. Exatamente. Então, comece a controlar o tempo desde o início da prova e os profissionais fazem muito bem isso, né, Valério? Com o tempo, o cara corre e sabe o ritmo que ele tem que correr, mas quando ele começou, com certeza não. Eu queria fazer 3 comentários sobre isso, porque na verdade, olha só, o que o Léo acabou de comentar, nós temos um grupo de alunos aqui no Descomplica, quero aproveitar e mandar um beijão para eles, que são os embaixadores do Descomplica. A Marcela Alvarenga e a Alana Beatriz, elas postaram algumas vezes nos Instagrams delas, elas falaram muito sobre a coisa de técnica das bolinhas, que o Léo explicou com um quadradinho, para você completar ali os quadradinhos, mas elas explicaram isso com técnica das bolinhas, dá no mesmo. Você usa a legenda que você quiser, o que importa é que você tenha um controle sobre a prova, ok? Beleza. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre a concentração que a gente tem na hora da prova, e sobretudo quando eu, por exemplo, domingo passado, reparei muito isso. A gente tem uma forte tendência de chegar à prova e começar a olhar para os outros, né? Aí você vê, o cara já acabou a redação, nem comecei. Deixa ele. É que nem um corredor, como o Léo estava dizendo, um maratonista, o Usain Bolt tá lá correndo, ele não fica necessariamente olhando para tu, deixa eu ver como é que o outro tá, porque ele perde tempo. Vai na tua. Você já tem a sua estratégia, você tem o seu ritmo, escolhe o seu ritmo, a sua estratégia, então chega bem, vai folheando, escolhe, você tem já os procedimentos porque você treinou, meu amigo, minha amiga. Você já teve um ano inteiro aí de treinamento de muitos simulados sobre as questões. Agora, meu último comentário, Léo, é justamente nessa coisa do ritmo, porque aconteceu comigo uma coisa no domingo passado. Eu vou fazer uma observação porque eu fui fazer a prova como professor, não fui fazer a prova como um candidato querendo ingressar numa universidade. Eu não estava ali, de fato, controlando meu tempo fielmente, como você está sugerindo aqui agora, para que o aluno, para que eu fosse bem sucedido na prova. Já o aluno, ele tem que ter uma outra visão. O meu ponto é o seguinte, eu senti sono na hora da prova. Preguiça. A prova depois do almoço, eu estava muito cansado do dia anterior, da sequência de aulas que eu tinha dado a semana inteira. Bateu um soninho, Léo. Olha o comentário que eu quero fazer. O Léo ainda há pouco brincou assim, se passou por meia hora e você só fez 5 questões, nesses 30 minutos você só fez 5 questões, você está sentindo que você também não está indo muito bem? Para um pouquinho, vai ao banheiro. Lava o seu rosto, dá uma aquecida ali, estica a coluna, faz exatamente. Você falou na hora que eu estica a coluna, faz ali mesmo um polichinelo, meu amigo, dá um tapinha no rosto, mas acorda, tá? E aí você realmente puxa a perna assim pra cima, sabe? Dá uma esticada e aí você acorda. Impressionante como é que isso vai te ajudar, isso vai fazer você voltar à ativa na hora da prova. É isso. Leozinho, nossos alunos estão extremamente preparados. Esse relaxou aqui está deixando todo mundo aquecido para a prova.
É isso aí, é um momento que agora é a hora de descontrair, lembrar da última lapidada, a gente está junto de vocês aqui para que a gente tenha um dia maravilhoso, né, Valad? Então participem, cara, hashtag relaxou Enem, mete bronca, tira dúvida, pergunta, enfim, cara, a gente tem uma infinidade de coisa aqui para que você faça uma grande prova amanhã. E agora é confiança na reta final, todo o trabalho foi feito, a gente está aí nessa reta final para você dar o seu melhor. Confia nisso que a gente está dizendo, inclusive. Você vai chegar à prova para você dar o seu melhor. O Márcio Libar ainda há pouco falou muito sobre isso, né? De você, na verdade, investir bastante, pesado, no seu melhor. Então amanhã acorda cedo, ouve aquela música que te deixa tranquilo, separa aquela estratégia, como é que você vai para a prova, como é que você vai se deslocar até o caminho da prova, entra antes, fica lá concentrado. Tudo, identidade, tudo de novo, né? Exatamente, para não bater aquele desespero. E por último, aquele comentário que o Léo fez ainda há pouco, aquela meia horinha inicial que bate aquele, né, o momento chato, fica fazendo uma técnica de visualização, sabe? Começa a projetar você já acabando a prova, você vendo o seu resultado, você comemorando sua aprovação. Pensa só coisa boa na hora da prova, que você vai ver que isso vai te ajudar demais. É isso, pessoal. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pelo convite. Beijo, gente. Um beijo pra todo mundo. Sucesso amanhã na hora da prova. Mafê, tá de onde, Mafê? Chega aí, Mafê. Cadê a Mafê? Oi, gente, tudo bem? Ó, eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês. O primeiro é que hoje é aniversário da Thaísa Machado, @TaiMachado7 lá no Instagram. É aniversário dela, ela vai fazer Enem amanhã e ela tá comemorando com a gente no Relaxou. Já mandou fotos, já tweetou com a hashtag RelaxouEnem e tá curtindo um dia inteiro de shows que são aulas, aulas que são show e tudo mais. Thaísa, parabéns pra você. Daqui a pouco a gente vai cantar um parabénsão pra todo mundo no final aqui, sei lá, da minha entradinha. Parabéns pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje. Vai amanhã encarar o Enem. Vocês são guerreiríssimos demais. Beijo também pra Yayaju, entre underlines no Instagram, então @_Yayaju_. Beijo, que tá acompanhando a gente também pela hashtag RelaxouEnem. E agora, falando em hashtag RelaxouEnem, eu vi um negocinho ali que eu achei curioso e resolvi falar pra todo mundo, que eu não sei se todo mundo viu. Por quê? Gabs Raquel, ou Gabs Rachel, não sei como fala, tweetou o seguinte com a hashtag RelaxouEnem. Falou assim, em caps lock, Vinícius, abre aspas, hein, Vinícius, se você está vendo isso, saiba que você é o amor da minha vida, fecha aspas. Então eu queria dizer, Vinícius, responda Gabs Rachel, Gabs Raquel, porque Vinícius, você é o amor da vida de Gabs e você precisa saber isso. E eu quero resposta na hashtag RelaxouEnem. Vinícius, você está vendo isso? Queremos resposta, direito de resposta para Vinícius com a hashtag RelaxouEnem. Por favor, a gente quer ver uma história de amor acontecer, gente. Tempos tão difíceis que estamos vivendo, sabe? Prova do Enem de exatas amanhã. A gente quer ver o amor nascer, gente. Vamos ser felizes, vamos ver felicidade no ar. Quero Vinícius tweetando de volta para Gabs. Quero ver isso acontecer. Por onde anda Gabs, Raquel? Tuita pra gente de novo. Gente, recadinhos dados. E eu tô aqui atrás de mim com um quadro maravilhoso, porque a galera tava explicando como é que é isso, Mafê, essa preparação pro Enem 2019, essa devolução do dinheiro, o que tem no plano Blacktop. Eu preparei aqui um quadro, que agora é a horinha de aula de plano Blacktop. Eu vou mostrar pra vocês o que tanto é que a gente está falando durante a transmissão, durante a nossa semana, porque o Descomplica tá com um plano que, se você passar pelo Enem 2018... você consegue o seu dinheiro de volta, sabe? É o plano Blacktop, que tá disponível aqui no link da descrição para você no YouTube. Também tá disponível no link da descrição aqui no Facebook. E também aqui no nosso site do Descomplica tá disponível em cima do vídeo, no banner. Você pode clicar para saber mais. E enquanto isso, eu vou explicar para você. Se já clicou aí, acompanha comigo a minha explicação. Nesse plano aqui, durante esse mês do ano de novembro, é um mês que existe Black Friday no mundo inteiro. O Descomplica não podia ficar fora dessa. Mas, como a gente tá em mês de Enem, né? São 2 finais de semana de Enem, a gente resolveu fazer uma oferta que foca na sua preparação para 2019, com tudo que tá aqui, mas também garante que, se você passar pelo Enem 2018, já que esse é o objetivo da gente, né, nesse mês, preparar você melhor para o Enem 2018, a gente consegue devolver o seu dinheiro. Então vamos aqui acompanhar comigo o que tem no plano Blacktop. São 7 cursos
cursos, ou seja, todos os cursos que existem no Descomplica em um só plano. Escrevi aqui para você. Quais cursos são esses? São cursos de aulas ao vivo, de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite, né? Aulas no turno manhã e tarde, aulas no turno tarde e noite. Do extensivo Enem, são todas as matérias, todas as disciplinas que você conhece. Matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, história, geografia e português, literatura, redação. Talvez tenha falado todas, talvez tenha esquecido de algumas. Além disso, a gente também tem dentro desse curso aula de atualidades. Toda semana tem um apanhadão geral de atualidades para você. Além disso, temos as aulas do Guia do Estudo Perfeito, que são as nossas competências e habilidades emocionais, que nessa hora pega, nessa hora o nervoso, né, aquela coisa da pressão, você sente e a gente prepara você ao longo do ano para isso. Além disso, você tem as aulas do Extensivo Medicina, que tem tudo que o Enem tem, mais as aulas de aprofundamento de biologia, física e química. Além disso, você tem as aulas de Extensivo São Paulo, que são aulas de aprofundamento para quem vai fazer FUVEST, UNESP e Unicamp, as faculdades, os vestibulares mais difíceis do país. Além disso, temos aqui um reforço de exercícios para o Enem, reforço de exercícios para a medicina, reforço de exercícios para São Paulo também. Todas essas aulas são ao vivo com resolução de exercícios junto com os professores, né? Para você conseguir, na hora da prova, na hora do vamos ver, conseguir olhar a questão, encarar, né, abraçá-la como uma amiga, né, como diria Mestre Dumbledore, abraça a questão como uma amiga, né, não veja a questão como uma inimiga. Ela é só uma grande aventura para você, e quem faz o reforço de exercícios Enem Medicina em São Paulo consegue fazer a prova mais tranquilo por conta dessa resolução. Além disso, tem o reforço de redação. Foi na semana passada, mas a gente falou bastante aqui, né, sobre como a sua redação tem que ter a forma que a banca espera e o conteúdo com bastante recheio para você impressionar a banca e tirar aquele 1000. A gente dá essas aulas semanais também para você conseguir garantir. Tudo isso, gente, com 14 meses de duração, com 12 parcelas. Então, você ganha 2 meses grátis nesse plano, nessa promoção. O que mais tem nesse plano? Aulas gravadas, toda a biblioteca disponível do Descomplica, monitorias, sessões exclusivas com monitores para você tirar dúvidas, correção de redação, 2 por mês para você enviar mais de 80 temas que nunca caíram em vestibulares, exercícios para você treinar sozinho, sem o professor. Além disso, material de apoio em todas essas aulas ao vivo. Eu fiz a conta, a gente dá mais de 1000 folhinhas para você fazer ao longo do ano. Aulas especiais de matemática, física e química básicas, que nessa hora, hoje, na véspera, você fala, ai, se eu soubesse logaritmo. E aí você pensa, não sei logaritmo porque não consegui alguma coisa ali do começo que não me permitiu chegar ao logaritmo. Acontece, gente, questão de logaritmo eu pulo, mas é isso, né? Nem sempre vai dar para encarar todas. Mas se você assistir as aulas especiais, matemática, física e química básicas, quem sabe você consegue aí acertar mais algumas questões na prova. Bom, tudo isso aqui está dentro do plano Blacktop, são 7 cursos em um, mas todas as ferramentas que existem no nosso site, com a garantia de que se você passar pelo Enem 2018 numa faculdade pública, pelo SISU 2019, dá uma olhada no regulamento, a gente devolve o seu dinheiro total. Então, garante preparação para o Enem 2019, você que tem certeza que vai fazer o Enem, e você que ainda não tem tanta certeza assim, você pode garantir o dinheiro de volta, caso o final seja mega, ultra, super feliz pela sua aprovação pelo SISU 2019. Certo? Certíssimo, estamos tranquilos? Então, para você ter acesso, saber mais, clica no link da descrição que você vai conseguir aproveitar essa promoção, que é só durante esse período mesmo de Black Friday. Então, por favor, clique no link da descrição, entende mais um pouquinho, manda suas dúvidas pra gente está super disposto a responder para vocês. Tem vários alunos que são nossos assinantes e estão perguntando, ai, como é que eu renovo, como é que eu faço? Entre em contato com a gente que a gente vai entender o seu caso. E também fala isso pros seus amigos, né? Porque estudar com a preparação do Descomplica completíssima, só não vê quem não quer. E se garantir também, caso você passe na faculdade no Enem pelo Enem 2018, você consegue ter o dinheiro de volta. Essa oferta de Black Friday é uma oferta mesmo de preparação parruda para você conseguir garantir as duas tranquilidades, né? A tranquilidade da preparação e a tranquilidade também do dinheiro de volta, se tudo der certo. Gente, agora eu vou chamar aqui... Ai, gente, até apitou o negócio aqui que eu fiquei nervosa. Fica quieto, querido. Cala a boca aqui, ó. Pronto, acabou. Gente, eu vou chamar pra vocês uma coisa que está no estúdio ao lado. É um acontecimento. É assim, prepara o dedinho pra você tirar print, porque
Meu Deus! A gente recebeu uma convidada muito especial aqui e ela estudou muita química para poder dar uma aula de química para você. Na verdade, um show de química com vocês. Ai, não vou nem falar. Show de química para vocês.